Bom dia. Bom, sou Cristos Nóbrega, sou professor aqui na Universidade de Brasília, na linha de Arte e Tecnologia, né? Fiz meu mestrado e meu doutorado aqui, também na UNB, né? No mestrado trabalhei um pouco com arte robótica, né? Com a construção de vida artificial emotiva, né? E no doutorado na perspectiva de construção de redes sociais, que eu vou falar um pouquinho do trabalho. Mas antes de entrar na fala, queria aproveitar o gancho, né? Fazendo um pouco sobre essa crítica aí das relações do mercado da arte, né? Até porque é uma das coisas que eu pretendo falar um pouquinho aqui. Eu já tenho uma percepção um pouco diferenciada, assim. Eu como artista e artista inserido dentro de um espaço também comercial, eu particularmente não me sinto menos culpado se eu distribuir a minha foto que eu tirei das pessoas. Isso não me alivia a minha culpa social por aquelas pessoas não terem a mesma condição econômica, né, que eu tenho, né? Na verdade, eu acho que é um sistema, esse sistema de troca simbólica é muito superficial, né? Se eu roubo a alma dela como indigenista, né? Quando eu penso isso nas tradições de colonização, e aí eu entrego o espelho, né? Então, eu prefiro não entregar o espelho e assumir a responsabilidade de ter roubado a alma de alguém e ter vendido ela para os magnatas, né? E ter assumido isso como uma posição, assim. Eu acho que o meu poder de transformação dessa realidade, acho que ela vai um pouco superior a essa troca desse escambo imagético, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que eu também vou tocar algumas questões sobre o mercado da arte, particularmente da arte e tecnologia, né? Que é uma coisa acho que ainda pouco se fala. A gente tem poucos colecionadores no Brasil interessados, né, nesse tipo de mercadoria, né? Infelizmente eu tentei clicar aqui, eu acho que não está, acho que pela rede da UNB não está funcionando o vídeo, mas eu vou descrever sobre esse vídeo. É uma videoinstalação interativa. Eu fiz esse projeto em 2007. Era um momento que a gente ainda não tinha os facilitadores, como as placas Arduino, né, de produção e o processing, né? Então eu tinha que trabalhar junto com o Departamento de Engenharia Mecatrônica aqui da UNB para a produção dessa instalação. Acho que foi apresentada no Agro Agora, acho que foi a curadoria da Malu Fragoso e da Bia Medeiros. O vídeo, esse vídeo era apresentado em um corredor, né? E nesse corredor existiam vários sensores de presença, né? Acho que o Jackson, né, teve a oportunidade de, né, trabalhar também na mostra, né? E quando você chegava de frente ao vídeo, tinha aquela apresentação daquela figura feminina ali, e ela está descalça, ela está calçada, né? Só tem um pé que está com um sapato, e o outro sapato era físico, estava de frente à imagem, né? E aí o vídeo acontecia, ela ficava se arrumando, assim, até alguém chegar de frente à tela. Acho que tinha uns 8 metros, mais ou menos, de profundidade o corredor. E aí, quando era detectada a presença de alguém, ela automaticamente mudava a posição e convidava a pessoa a se aproximar da tela, né? Na medida que a pessoa ia se aproximando, a reação ou se afastando, a reação do vídeo ia dialogando com essa presença, esse afastamento da pessoa, né? E aí ela, por favor, você pode vir aqui e tal, e a pessoa vinha, não, venha, chega aqui mais perto, né? Não, mais pertinho, vem aqui, por favor. Até o ponto que ela chegava bem próximo do sapato, e aí ela apontava para o sapato e dizia, você pode pegar esse sapato aqui, por favor? A pessoa pegava, tinha um sensor também no sapato, e aí quando ela pegava, o vídeo estirava a perna que estava descalça, e pedia para a pessoa calçar o sapato, né?
E aí o vídeo entrava, você pode calçar, por favor? Pode. E ela ficava um pouco mais irritada, porque, claro, existia uma impossibilidade aí de mundos, né? De incongruências, e o vídeo entrava em loop, né? E a pessoa ficava lá e deixava o sapato e ia embora. E quando você ia embora, o vídeo tinha uma reação e ela começava a gritar, a xingar, chamar a pessoa de idiota, que era um otário, que não podia ajudar ela, tá? Enfim, e você saía desse de lá meio que numa relação meio de saia justa, né? Então são coisas que eu geralmente gosto muito de utilizar, essas condições da ironia e do humor, né, dentro do espaço da arte, e particularmente discutir as impossibilidades e possibilidades de interação, né? Vários outros trabalhos meus têm esse limite, né, de que, né, em algum momento você não vai conseguir afetar e ser afetado, você não vai conseguir interagir da forma que você se propõe, né? Uma das fruições que eu achei mais interessante foi de uma criança numa apresentação desse trabalho, acho que foi em São Paulo, eu acho, que tinha uma criança de 10 anos assim, que ela, né, entrou, e depois que foi embora e a imagem começou a xingá-la, ela voltou lá e começou a chutar a tela, né, quase quebrava, todo mundo, ai meu Deus, afasta a criança. Disse, não, acho que é um processo de fruição aí, né, foi xingada, então dá uma retorna isso. Eu comecei falando um pouco de colecionismo, porque essa obra ela faz parte também da coleção do Sérgio Carvalho, né? Vou apresentar agora no Paço das Artes, mas eu acho que eu estou fazendo questão durante esses últimos anos já participei algumas vezes do FAIL também, mas de sair dos circuitos de apresentação da arte e tecnologia, né? Assim, eu tenho evitado mandar material para esses eventos e tentar apresentar esses trabalhos em outros espaços tradicionais, digamos assim, tradicionais da arte, né? Eu acho que a gente um pouco eu vejo com um pouco de problemática. É claro que a gente cria esses grupos da arte e tecnologia, claro, para se fortalecer enquanto discussão, mas ao mesmo tempo a gente cria um distanciamento muito grande do que do pensamento da arte contemporânea como um todo, né? A gente vê essa falência, né, do Itaú Cultural ter fechado rumos e ter pensado uma outra estratégia de fomento agora, que é quebrando essas barreiras, né? E aí você vê a falência de vários outros, do Sérgio Mota, enfim, vários outros concursos, premiações nacionais que foram, né, fugindo um pouco da arte e tecnologia pura, digamos assim. E eu acho que é um momento que a gente precisa repensar e voltar um pouco os nossos olhares para, né, para a arte contemporânea como um todo, né? Nessa perspectiva, eu vou pular desse trabalho e para um trabalho bem recente, e depois eu volto a mostrar algumas coisas mais de arte e tecnologia pura, mas o exemplo do que eu estou... O exemplo do que eu estou falando sobre esse distanciamento dessa arte tecnologia pura para uma aproximação de outros, né, de outros universos, né, da arte contemporânea, é essa série de trabalhos, né, que é Experimento para Corpo Polido. Eles são sim moldurados, eles são sim impressos, isso é uma fotografia, né? Isso, né, retoma todos os elementos tradicionais, digamos assim, da arte, mas a arte e tecnologia aqui está extremamente presente. Esses cortes circulares, eles são relógios que marcam o tempo. Cada fotografia dessa são autorretratos, todos eles, né, que eu faço essa retirada do rosto. E esses relógios, eles são marcações de performances que eu faço nas redes sociais, né? Eu persigo uma pessoa durante 24 horas, né? Ainda não fiz isso com Barack Obama, mas é o próximo da lista.
E aí, durante essas 24 horas, eu vou fazendo a marcação de tempo sobre tudo que ela vai fazendo na rede, né? Momentos que ela me manda uma mensagem, momentos que eu respondo, momentos que ela curte alguma coisa. E essas dobras que aparecem, essas dobras e esses cortes são registros desses momentos, né? Então, é uma obra que, aparentemente, ela tá distante do que a gente entende como arte-tecnologia. Enfim, ela não é interativa, ela não tem, né, uma imagem digital, ela utiliza suportes tradicionais de impressão, né, mas ela se faz valer, né, de um processo de mediação tecnológica para ser produzida, né? E é uma coisa que está muito presente e continua com, acho que faz um paralelo muito íntimo com aquela vídeo que eu mostrei inicialmente, né, que são sobre os processos relacionais, né, os processos de troca, que continuam aparecendo aqui, né, como apareceram naquele vídeo que eu, né, descrevi para vocês, né. Então, é uma série de imagens, cada uma dessas fotos, ela é uma pessoa que eu escolho, e para a produção dessas dobras também existe um sistema, um tipo de algoritmo. Quando a dobra é para dentro, quando a dobra é para fora, quando é que é corte, quando é que é incisão. Existe um algoritmo, só que esse algoritmo é feito, é um algoritmo que eu crio, mas para me condicionar numa performance, né? Por exemplo, nessas dobras que elas são simétricas, é quase uma relação behaviorista que eu mantenho com a pessoa. Então, quando ela me manda uma mensagem, aí eu espero, ela postou alguma coisa e aí postou alguma coisa na internet, eu marquei qual é o horário. Depois de tantos minutos, ela me mandou uma mensagem. Aí eu meço essa escala de tempo e só respondo a ela nesse mesmo processo, né, nesse mesmo tempo. Então, vou criando regras matemáticas de operação, assim, de ação e de reação, que eu chamo isso de performance, mas é um processo matemático que eu vou internalizando e não está dentro da máquina, na máquina, né? Um outro trabalho que faz alusão a esses processos tradicionais, né, essa série, né, Transfúgio, que o Transfúgio é essa perspectiva de muda casaca, né, essa pessoa que tem a capacidade de mudar de perspectiva, né? É uma série de autorretratos também. Ele é construído através de módulos, né? São 5 espécies de borboletas que são recortadas com a laser, e eu imprimo, né, sobre essas borboletas a fotografia e recomponho elas a ponto delas montarem esses painéis. As fotos aí essa é um autorretrato e a imagem está em escala natural. Então, a moldura inteira tem, acho que uns 2,30 m, tal, mas a imagem tem 1,73 m, né? Por que eu estou chamando isso de arte e tecnologia, né? Apesar de ser fotografia e ser moldura, né? São 5 borboletas. Eu criei um algoritmo para o comportamento dessas borboletas. Então, é uma colônia, né? Então, elas se sobrepõem, se organizam em função desse sistema de algoritmo, que também não que é muito utilizado, né, nos processos de voo de pássaro, né, de organização de vários personagens em games, né? Esses algoritmos de multidão, né? Então, eu estou utilizando aqui, mas para fazer um processo de impressão, né? Eu utilizo muito a borboleta, é um animal que está aparecendo bastante no trabalho, porque apesar de eu tenho 2 tatuagens nas pernas que remetem aqueles olhos, né, que os animais têm nas costas, né? Que a borboleta coruja é uma delas, né? Que é um mecanismo de defesa, né? Então, quando ela pousa ali na natureza, os animais acham que ela está olhando e aí evita de ser comida, né? Que eu acho um animal muito contemporâneo, se a gente pensar na perspectiva freudiana, né? nessa neurose, né? Nessa ideia de que você precisa estar se defendendo o tempo inteiro, que existe sempre alguém que vai lhe atacar, né? Então, acho que é um animal muito contemporâneo nessa perspectiva, e aí por isso que eu tenho utilizado bastante, né, ele, né? Um outro exemplo
de utilização da arte e tecnologia, mas para a produção de elementos estáticos, né? Essa série de chamada Cromossomos, inclusive ela estava instalada agora no espaço, na abertura do Espaço Eco, né? São essas imagens tridimensionais aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, tá? Acho que aqui fica mais fácil. Aqui são 2 módulos, né? Eles são módulos recambiáveis. A configuração, ela pode ter uma configuração espacial bem variada, e eu utilizo o GPS para produzir essas fotografias tridimensionais, né? Eu ligo o GPS, logo que eu acordo, e aí eu vou registrando o meu deslocamento de 24 horas, tal qual aquela outra série do Experimento para o Corpo Polido, que tem os círculos, né, são registros de 24 horas, né? Aqui também são registros de 24 horas, e essas linhas são os pontos de conexão entre as minhas paradas, né? Quando eu paro no lugar. Então, eu saio da minha casa, venho para a universidade, vou almoçar, vou visitar alguém, vou ao supermercado. Então, são os vértices desses triângulos são marcados por esse registro desse GPS, né? É uma coisa que não está... Então, eu também categorizo isso como, além de fotografia e escultura, como performance e desenho, né? Trabalhando com GPS Drawing, né? Essa perspectiva de você desenhar em grandes territórios. E aí eu sobreponho isso nas fotos. E antigamente eu fazia as estruturas de volume, né? A altura desses triângulos eram dados em função da média do tempo que eu passava nos 3 pontos, mas eu terminei abandonando isso mais por uma questão plástica mesmo, porque às vezes eu tinha disparidades de volumes muito grandes que me dificultavam. Eu terminei abandonando um pouco isso, né? Essa daqui é uma a embaixada da Alemanha, né, adquiriu esse trabalho também, está lá no acervo de arte deles, e então acho que mostrando também essas possibilidades da arte e tecnologia dentro de um outro universo, né? Eu vou mostrar. Esse trabalho é o resultado do meu trabalho de doutorado. Ele chama Habit, ou Habit, né? Isso é a marca, né, do trabalho, né? São essas 3 casas setas, né, que se convergem aí nesse centro, construindo essa unidade triangular, mas ao mesmo tempo elas divergem também, apontando para 3 direções, né, distintas. E claro, é um trocadilho aí pela a existência do bit, né? Eu estou pensando na casa como uma potência de experiência artística, né? Na verdade, meu trabalho, eu fiz 6 paredes, pensando as paredes como interfaces não convencionais de interação. Eu pensei a casa como objeto de arte, mas na verdade eu me fiz valer da casa, né, para pensar a obra, mas com o intuito de chegar à família, né? O que a gente entende por família. Na verdade, o meu trabalho é a família como obra de arte, né? E aí eu me faço valer da casa para conseguir construir essa perspectiva da família ser a minha obra, né? E o que é que acontece isso, né? Na sua fala você reforçou muito essa perspectiva de que o YouTube é um canal midiático, que está lá a favela postando, né, vídeos sobre ela, mas não existe o poder de construção, né, dessas redes, né?
né, dessa tecnologia, né? O trabalho, acho que pensa um pouco sobre essa perspectiva de quais outros tipos de rede social a gente pode, não hegemônicas, a gente pode experimentar, né? Então, eu já morei em algumas cidades, já fui deixando minhas familiares e pessoas queridas, né, ao redor do mundo, e uma das minhas motivações para o trabalho foi nessa perspectiva, né, de como aproximar dessas pessoas que eu, né, tinha também deixado, né. Então, é como morar junto, morando longe, né. Então, eu utilizei o status da parede como elemento para trabalhar nesse projeto, porque eu acho que a parede é o símbolo máximo da separação, né? É o estatuto, né, da construção, da legitimação de um território. E ao contrário da janela, que existe aquela falsa aproximação, né, e ao contrário do vidro, né, também é uma falsa aproximação, é uma membrana muito seletiva, né, o vidro e a janela, né, que ele deixa algumas coisas entrar, mas nem tudo, né, e a parede é automaticamente um espaço de ruptura, né. Então eu queria dar a possibilidade da parede se transformar em janela, quer dizer, a parede poder ser um espaço de conexão, um espaço de vivência, um espaço relacional, e ao mesmo tempo continuar fisicamente estruturada e dura, né? Quando eu comecei a fazer esse projeto, uma das pessoas, eu estava questionando exatamente a imobilidade da casa, né? Essa dimensão da arquitetura ser um bem imóvel. Eu queria dar mobilidade à casa, pensar a arquitetura como um móvel e não mais como um imóvel, e sim como um móvel. Mas essa minha mobilidade eu não queria que fosse, né, uma casa que você colocasse nas costas e fosse andando, né? Eu queria que fosse uma mobilidade muito mais de uma dimensão, né, metafórica do que física. Eu queria que ela continuasse estrutural, mas que ela se abrisse, né? Eu propus 6 paredes, né, que são 6 formas de interação diferenciadas, e das 6 eu consegui construir 5 delas, né? Uma, claro, por problemas tecnológicos e financeiros, né, não foi possível de ser executada ainda. E a ideia é que as pessoas se conectam na rede social, né, nessa rede, e aí ela conecta a casa e vai se construindo o que eu não tenho chamado de família, mas sim de matilhas, né? São organizações de agrupamentos de casa, né? E essa parede aqui ela chama drywall. Existe um sistema, toda a casa, o áudio e a imagem da casa é capturada durante 24 horas, né? Eu também estava fazendo uma certa brincadeira com a perspectiva do vigiar e punir, do Foucault, né? Na verdade, eu acho que o excesso de captura da imagem, na verdade, vai nos libertar ao invés de nos aprisionar. Eu acho que a gente vai chegar a um excesso de sistemas de captura tão grande que eu acho que a gente não vai ter mais nada. A gente vai ter tanta consciência de que a gente está sendo, né, vigiado, que eu acho que isso vai nos levar a uma possibilidade de libertação, de chutar o balde mesmo, sabe? Então, eu fiz um pouco de brincadeira com isso. Então, a casa tem essas câmeras que fazem reconhecimento facial e elas medem a sua expressão facial, né? Então, se a casa detecta que você entra num estado de melancolia, ela aciona todas as suas as casas que estão conectadas à sua e avisam isso para os outros moradores. E avisa de que forma? A parede chora, né? Existe um sistema de infiltração, uma parede construída com um sistema de infiltração, e aí a parede começa a verter água, né? Fazendo alusão ao choro, né? E a perspectiva é que ela não pare de chorar e vá destruindo tudo e vá molhando tudo, né?
vai inundar tudo, claro. Mas é uma alusão, lógico, à própria doença, né? Quando alguém está doente dentro de uma família, existe uma contaminação, a família inteira adoece, né? Todos os seus agrupamentos adoecem, então isso é uma questão, não existe uma asepsia na doença, né? Então eu queria trabalhar de uma certa forma com essa, né? Essa parede vai destruindo tudo, né? Mas aí você pode, claro, não querer que sua vida seja destruída. Você pode ir lá e enxugar um pouco, né, a água. Existem sensores de umidades, né, alocados na parede também. E quando você enxuga a água, a parede da casa de quem, né, foi detectado com estado de melancolia responde. Existe um sistemas de LED que foram enmassados dentro da parede. E então eles começam a pulsar, então tem uma luz indireta, e aí se a luz é bem fraquinha, ela pulsa bem fraco, né? É porque só existe uma pessoa lá limpando. Eu estou conectado, imagina que minha casa está conectada a mais de 10 pessoas, então se só tem uma pessoa limpando lá, só 10% dessa luz acende. Outra pessoa vai e enxuga, 20% acende. Até que se 10 pessoas, né, das 100% da minha rede, né, enxugar, 100% de luminosidade acontece, né? Existe uma não rusticidade nessas relações, né? Eu propositadamente diminuir a relação audiovisual das relações, né? Então você ajuda, você sabe que alguém está precisando de afeto, você não sabe quem, né? O sistema não diz isso, só diz que existe, sua parede está chorando e que alguém está precisando, e também você retribui sem saber exatamente a quem é, né? Então existe uma não rusticidade das relações, né? Então que de uma certa forma eu percebo um pouco isso nas redes sociais, que existe sempre alguém disposto a ajudar, a lhe responder, né? E você exatamente, né, esse compartilhamento de ideias, né? Então por isso que eu estava fazendo, enfatizando a não rusticidade no trabalho, né? E para ilustrar, eu fiz questão também de remeter a processos mais, né, manuais, né, recorte, cola, criar uma outra analogia da apresentação desse trabalho que fugisse um pouco dessa linguagem que a gente entende hoje como, né, arte e tecnologia, né? Essa outra parede chama dedução, né? E o sistema, uma das perspectivas que eu acho é que a gente, né, se voltou muito para a palavra e para o audiovisual, e a experiência do tato, que é uma experiência tão potente e transformadora, né? A pele, né, é o primeiro órgão a ser criado, né, dentro do, né, como chama isso? Coluna, né? Quando o órgão, ele nasce, né, desse desdobramento da coluna dentro do feto, enfim, é um órgão muito importante, mas também ela é negligenciado dentro dos sistemas, né, das trocas tecnológicas de rede, né? Então esse trabalho visa né, a excitar algum tipo de pesquisa nessa perspectiva de como se tocar à distância, né? E uma parede tem um buraco. Nesse buraco tem uns sensores infravermelhos que, quando você enfia o dedo, ele mede a tua posição dos dedos, né? E aí nas paredes das outras redes, né, tem uns dedinhos. Eu fiz os meus dedos com scan 3D, né, e prototipei os dedos. E dentro tem um sistema um sistema mecânico que ele reproduz os dedos, o movimento de quem cutuca lá, né? Então é uma forma de você, né, dar um carinho, né, a quem está, né, distante, né? Na outra parede não é só um dedo, são uma série de dedos, e eles se movimentam como um cancan, né? Vão se movimentando em sequência, né? Então dá para você fazer um cafuné ou, né? Essa foi a parede que eu não construí, né? Oi? Tá, tem o Zé Celso aqui dando.
Acho que a mesa, né, a gente né, é uma cultura muito da alimentação e das negociações na mesa, né? A mesa é um próprio lentamente. Eu consigo, né, enviar uma brisa, né, tocar os cabelos, né, das outras pessoas, né, por meio dessa brisa, telematicamente, né? Essa parede chama lambisgoia, né? Claro, tem uma alusão aí à lambida, e a essa própria lambisgoia é uma mulher né, destemida, né, e guerreira, né, que está aí na luta. Oi? Porque era a primeira, né? Era a primeira montagem, né? E aí eu também, é bom se lembrar, porque os trabalhos de arte e tecnologia, eu geralmente penso eles como série, né? Então, versão alfa, beta, 1.1, 1.2, 1.3, né? À medida que eles vão sendo, né, reorganizados, né? As tecnologias vão sendo, né? Você vai apontando lá, podia melhorar a performance disso dessa maneira, né? Então eles vão sendo. É engraçado até falar disso, retomando aquele trabalho inicial do vídeo que eu falei que está na coleção do Sérgio Carvalho. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz questão de entregar junto com o certificado de autenticidade da obra é esse manual de restauro, né? Que é uma coisa que na tecnologia a gente não pensa, né? E aí eu especifiquei exatamente o que faz parte da obra e o que não me interessa a preservação, né? Eu tenho a estrutura do algoritmo lá. Eu fiz aquele inicial, foi com C, depois eu já substituí por Arduino. Então eu especifico o algoritmo dizendo que, e eu digo que a linguagem não deve ser preservada, não é objetivo, né? Ela pode ser modificada, os aparelhos técnicos podem ser substituídos sem ônus conceitual ao trabalho, tal. Então tem umas normatizações que eu coloco para restauro, para evitar o que acontece, por exemplo, com o Palatinic, com aquelas lâmpadas que não são mais fabricadas, as máquinas param e acabou, né? Então, não sei aí o professor Dionísio como é que, né, entende essas questões aí sobre essas possibilidades museais e de restauros, né? Mas enfim, foi um partido que eu tomei para que o trabalho ele não pudesse apodrecer como ele apodrece tão lentamente. Se a gente pensa que isso foi feito em 2007, que 2007 para hoje, né, o que eu utilizei foi em C, hoje eu já poderia ter feito isso com uma outra maneira. É ridículo a gente pensar em menos de 10 anos e um trabalho ter esse apodrecimento tão rápido, né? Então, voltando às mulheres alfa, esse trabalho eu fiz propositadamente para o banheiro, mas ele pode ser instalado em qualquer outra superfície, né? São os azulejos. Nos azulejos tem uns sensores, eu incrustei uns sensorizinhos de umidade e que detectam, né? Então, no caso, os líquidos, né? Então, quando você lambe esses azulejos, eles são ativados. E aí os azulejos, as outras paredes, né, conectadas à sua, elas vertem chocolate, né? Então, e aí se eu começo a lamber o chocolate que verte da minha parede, na outra parede começa a jorrar chocolate, e a gente fica um pouco nessa orgia gastronômica aí, né, de estimular a comida alheia, né? É claro, eu achei quis propositadamente colocar isso no banheiro por, né, algumas questões. Uma das coisas que eu acho que eu fico muito interessado é nessa neurose da asepsia, né? Cada vez mais esses sabonetes líquidos que matam 99% de todos os vermes, né? E aquele doutor Bactéria verificando que existe, né, coliformes fecais em tudo, né? Então, e eu acho, né, eu dizendo, gente, acho que se o doutor Bactéria viesse na minha casa e detectasse que existia coliformes fecais em tudo, a única coisa que eu poderia dizer a ele é que eu como coliformes fecais da própria fonte, né? Acho que não só eu, né? Acho que várias pessoas também são adeptas
Então, esse trabalho tem um pouco dessa brincadeira aí de comer os coliformes fecais na fonte, né? E esse marronzinho aí do chocolate, além de ser um elemento muito sedutor, né? Como né? Acho que no banheiro ele pode fazer alusão a outros objetos também, ou abjetos, né? E aí a última parede chama... o desfile, né, desfile, ou enfim, como quiser pronunciar, mas tem essa perspectiva do desfilar o arquivo, né, e desse arquivo ser dito, né, dito aí, né? Então, as casas, como eu falei, elas são 24 horas do tempo vigiada, né, o áudio delas, e aí eu fiz um copo que tem um sensorzinho, tem uma estrutura magnética dentro dele, e dentro da parede também tem a outra parte magnética do copo, né? Então, quando você conecta o copo na parede, faz funcionar um sistema que é trazer aleatoriamente o som de alguma casa para dentro do copo, que tem um amplificadorzinho, né? E aí você fica, né, bisbilhotando, enfim, um hábito muito comum, né, assim, de vigiar o vizinho através dos copos, né? Eu quis fazer essa brincadeira com sistemas tecnológicos. A única diferença é que o copo, ele não, você não sabe também qual a casa que ele está trazendo, né? Não existe uma rusticidade dessa casa. E também você não tem controle sobre a duração do tempo do áudio. Ele pode durar 10 minutos, você escutando uma conversa, mas ele pode quebrar isso e trazer um outro áudio de outra casa com mais 30 segundos, mais 20. Então, você fica sempre nessa ansiedade né? Espero que não corte, né? O som, eu consiga saber mais da vida alheia, né? Bom, eu acho que eram essas algumas das questões que eu queria trazer para vocês, e enfim, depois, se a gente abrir para uma conversa, a gente pode continuar falando um pouquinho sobre os trabalhos. Obrigado.